chegou nesse nível de visibilidade da noite para o dia. A gente tá. A Graça está relembrando aí esses marcadores. Se a gente for lembrar, são infinitos submarcadores ao longo desses últimos 10 anos. A gente viveu muita coisa, né? Eu tô lembrando aqui da eleição de 2022. O TSE ele teve que atuar ali de uma forma muito intensa, né? Muito forte. E a gente está falando aqui do STF. A gente noticiou há poucos dias uma proposta e uma possibilidade de pautar mandatos no STF para o ano que vem. Da mesma maneira em que o Supremo ele vai se tornando mais popular, mais acessível, vamos dizer assim, mais midiático, né, com seus integrantes ali falando, dando entrevista, né, sempre estando ali na imprensa, eles acabam também sendo alvo de algum tipo de pressão política, né? Porque à medida em que há esses posicionamentos mais contundentes, mais fortes em momentos muito importantes da sociedade brasileira, há também vamos dizer assim, esse retorno, né? Às vezes é um pouco também agressivo ou estratégico também do legislativo. Na sua fala acho que tem 3 questões importantes. Primeiro, essa discussão de mandato para ministro não é nenhuma novidade. Eu falei da reforma do judiciário. A reforma do judiciário, ela começa em 92, se eu não me engano, projeto de emenda constitucional 96. Olha como a vida é curiosa. Quem protocola esse projeto é o Hélio Bicudo, que então era fundador do PT, que depois vai assinar o pedido de impeachment da Dilma com a Janaína Pascoal. Muito bem, lá em 92, a gente já tinha, nesse primeiro projeto de reforma do Judiciário, mandatos para os ministros do Supremo. Que a reforma ela vai mudando ao longo do tempo, ela tem propostas que vão mudando ao longo do tempo. Então, essa discussão ela é antiga. O que acontecia, e eu acho que esse é um ponto para a gente pensar, é que isso não estava em debate popular. Isso não era colocado em discussões políticas num programa ou de televisão ou ou na época radiofônico, enfim, na radiodifusão tradicional, isso não estava colocado, era uma coisa de nicho. Esse eu acho que é o ponto principal. Entender que algumas discussões que eram muito setorizadas, a partir do momento que o Supremo ganha muito poder político, essas discussões passam então a tomar um espaço na agenda pública. Mas as discussões em si, muitas dessas que a gente se debruça hoje, na verdade, elas são mais antigas do que a gente imagina. E quanto ao TSE, a gente pode depois falar com mais propriedade, mas é justamente isso. Quando eu falo de agendamento estratégico, eu estou dizendo que a comunicação, a dinâmica comunicacional, que é tanto a cobertura quanto o posicionamento da assessoria, ela responde ao contexto histórico de um tempo. Sempre assim. Então, o conceito é esse. Eu estou aplicando esse conceito para o primeiro momento, né, que vai nesses marcadores, mas ele é completamente possível de ser aplicado, por exemplo, para o TSE. Qual é a lógica de comunicação do TSE durante a eleição de 2022? Trabalhar com checadores, tentar ver a posição das big techs, ir para a rede social, ou seja, essa comunicação está de novo olhando para os constrangimentos e para as oportunidades do contexto político. Grazi,